Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Já vou dizer pra vocês de largada, dando spoiler, que hoje é um episódio pra você ver, não é no 0.75 não, é no 0.85. Tem que diminuir a velocidade, porque eu sou acelerado. Não deixa o William falar. E o nosso convidado também tem muito conteúdo. E digo mais, a gente fala muito sobre poder no nicho. Esse cara se especializou em finanças. Hoje a ideia é que você saia daqui sabendo minimamente o que é que você tem que fazer para price point, markup, coisas que vocês talvez nem saibam, nunca nem tenham ouvido na vida de vocês, mas que com certeza é fundamental para a sequência, para a sobrevivência, para a sustentabilidade, um termo tão usado, né? Para os seus negócios, tá? Mas antes da gente entrar nessa pauta, eu queria agradecer aqui a Vig, a Napolitana Grupo Vignoli. Eu tô sabendo, viu, Brandão, que o nosso convidado gosta de calabresa. E lá, a especialidade da casa é a Vig, que é uma calabresazinha lá especial. Vamos mandar para casa dele e também para nossa assessora. Eu adoro quando nossos convidados têm assessora, que eu acho chique, viu? A minha, você já sabe, né? A quatro queijozinha, ó, primeiríssima. A do William qual é? Brie com queijo. Não, Parma. Não, brie com parma. Olha aí. Aí você vê, né, a diferença, né? Um calabresa, outro quatro queijo, outro brie com Parma. Entendeu? Que come com luvinha. Dá Dá certo. confusão, dá certo. né? Dá confusão. E pra você, ó, Moda é 20, ó, cupom Moda MODA é 20. Bota lá no aplicativo deles, top. Ou então pede pelo iFood, pra onde vocês acharem melhor. Beleza? Hoje eu estou patrocinado, viu, William? Olha aí. O Brandão tá doido pra levar minha caneca aqui, ó. É a primeira vez, tá, cara, que a gente fala sobre isso. Canecazinha top no campanha nossa, ó, nordestino, com muito orgulho. Né? Nós estamos aqui levantando a bandeira do nosso Ceará, do nosso Nordeste, tem muita coisa boa aqui. Copozinho aqui, canecazinha Dogville. Se você quiser, aí tem que falar com ele. Não sei como a gente vai conseguir, não, mas se você quiser, bota aqui que você quer, a gente dá um jeito pra você. Tem que colocar o comentário aí embaixo, entendeu? Escrevendo Moda é Foda Nordestino, né? Olha aí, a gente não combinou isso, né? Mas aqui a galera vai no improviso mesmo, por você. Então segue lá também a gente nas nossas redes sociais, @Moda é Foda, tá? YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, tá? Porra, a tua contribuição é fundamental. E detalhe, ele é de graça, né? Vai lá, ó, dá um like ou se inscreve no canal. Pô, vai ser muito bacana ter você aqui com a gente, beleza? Sem mais delongas, Will, quem está com a gente hoje, cara? Cara, quem tá com a gente hoje é Mike Alexandre, né? Consultor financeiro empresarial focado em moda, né? Especializado em moda. Aí já passaram mais de 150 indústrias, né? E eu falo de indústria porque tem indústria que tem mais de uma marca. Então, é para além de 150 marcas aí na mesa do Mike, né? Professor e palestrante, executivo do Sind Confecções. E hoje vai estar batendo um papo com a gente sobre gestão financeira, né? Então, seja bem-vindo, Mike Alexandre. Opa, Will, boa tarde, Vini, é uma honra estar aqui no Moda é Foda, tá? Fico muito feliz dessa iniciativa, porque a nossa confecção, a nossa indústria da moda do estado do Ceará, ela realmente carece de termos iniciativas como essa. Então eu particularmente estou muito feliz e muito obrigado pelo convite. E tenho certeza que o papo aqui, a gente quase não conseguiu começar aqui o podcast, porque estava falando tanto, né? Tenho certeza que a gente vai ser muito enriquecedor. Pois é, qualquer dia desse a gente abre os bastidores. Ou então vamos ter que criar um evento pra vocês terem acesso aos bastidores, viu, cara? Porque de fato tem muita coisa sendo construída aqui. O Vini tem outro podcast antes do podcast, né? Tem uma mentoria, na verdade. Deu uma mentoria aqui antes pra gente começar o podcast, tá? Mike, direto ao ponto, certo? Quais são os principais erros, né, das marcas de moda no que tange a gestão financeira? Vinícius, a gente estava até comentando aqui no início, a primeira coisa é não ter Primeiro gestão financeira. Eu vejo um desenho na empresa de moda muito parecido, eu tenho ali uma pessoa ligada à moda, à criação, a estilo, e outra ligada muitas vezes à parte mais administrativa, produção. Aqui e acolá eu vejo alguém que cuida realmente do setor financeiro. Então, eu vejo que o empresário, ao longo do tempo, ele assume, ele absorve essa responsabilidade de cuidar do setor financeiro. Só temos um problema. Finanças é uma ciência. E muitos empresários não estudaram sobre como gerir suas finanças. Muitos não sabem gerir suas finanças nem pessoais. Imagine de uma empresa. Então, por você absorver isso e não delegar para alguém capacitado,
que é um outro ponto que a gente vai falar mais à frente, eu acredito que o setor financeiro ele fica muitas vezes de lado. E se resume muitas vezes a contas a pagar e a receber ali quando dá. E o início de toda a gestão financeira é o fluxo de caixa. E o que seria esse fluxo de caixa? Você ter contas a pagar e você ter contas a receber. Tá? Então, muitas vezes, você não tem esse básico. E em finanças, é tipo aquele alicerce. Em finanças, para você fazer uma precificação correta, para você entender o ponto de equilíbrio, para você mensurar seu lucro, você precisa ter o básico feito. Então, o início de tudo, que eu chamo que é o fluxo de caixa, é o primeiro ponto que o empresário ele precisa realmente fazer. E tem um detalhe, né, cara, que assim, pra mim é a minha maior crise de entendimento do segmento é o seguinte: as faculdades especializadas, né, por exemplo, a faculdade de moda, ela não te prepara para gerir um negócio de moda. Ela te prepara, às vezes, ser um profissional do segmento, né? Obviamente, dependendo do teu viés, existem várias profissões ligadas ao setor, mas ele não prepara você a ser um gestor de marca. E a maioria das pessoas, quando entram na faculdade de moda, querem ter marca, né? E aí é onde essa conta não fecha, porque eu digo que muitas vezes a marca ela morre na origem. Né? Nós estamos no Ceará, que é um polo, eu falo muito sobre isso, é um polo muito forte e criativo, e tem muita gente que ainda não é grande, ou marcas que, porventura, infelizmente fecharam, por falta de gestão financeira. Na tua trajetória, certo? Em que momento, certo, o empreendedor precisa se preocupar com isso? Porque assim, na boa, o cara começa na raça, tu sabe. Perfeito. Mas assim, em que momento, tá? Vamos porque ele começou, já tá rodando, porque é um faturamento, é uma quantidade de lojas, é um volume de peças. Em que fase mínima que você fala, não, a partir de agora você precisa ter um suporte, né? Seja uma consultoria ou um profissional dedicado. Perfeito. Você tem essa... Tenho. Muitos pequenos empresários me procuram exatamente com essa dúvida. E eu vejo que a razão de existir de uma empresa, principalmente na minha área, é você conseguir ter lucro e pagar suas contas. Então eu acho que a virada de chave do cara olhar para o setor financeiro com mais cuidado, com mais responsabilidade, é exatamente quando ele começa a ter independência financeira, que ele começa a ter ali, rapaz, a minha empresa está começando a pagar minhas contas, a minha empresa está conseguindo pagar suas contas. Por quê? Eu costumo dizer que a área financeira ela é muito importante, entretanto, ela é uma área que dentro do fluxo do processo produtivo, a gente recebe o dinheiro das vendas. Então, se for uma empresa que o cara diz assim, rapaz, eu não consigo fazer nada. Se eu focar no financeiro, eu não penso na área comercial, eu não penso na área de estilo. Então, rapaz, espera, vamos tentar fazer a tua empresa ter tração. Então, o primeiro momento que eu vejo o empresário que está iniciando agora é foca no teu negócio, na área comercial, na área de estilo, em brand, faz a coisa acontecer. Quando tu começar a ter independência financeira, quando tu começar a pagar as tuas contas, para mim, é o momento de você olhar para o setor financeiro. Tem uma linha de finanças muito forte que fala que é desde o início. Só que isso seria o perfeito. Mas não é realidade, não é realidade. Seria o perfeito. Mas não é a realidade. O cara, às vezes, ou tá olhando a conta, o contas a pagar, o contas a receber, cadastrando algo, ou tava falando com o cliente buscando novas vendas. Então, assim, pedir para o empresário focar no financeiro, ele não tendo independência financeira, não conseguido ali mínimo de vendas para sustentar a sua operação, eu acho complicado. Então, para mim, essa virada de chave é exatamente quando ele conseguir alcançar algum fôlego financeiro. Porque eu prefiro eu sempre falo, isso é forte, tá? Eu sempre falo, eu prefiro uma empresa desorganizada financeiramente, porém, que uma empresa que pague suas contas, que tem seus compromissos em dias, do que uma empresa que o financeiro esteja lindo, porém é um cara que não consegue pagar suas contas. Porque a área financeira ela é muito importante, tá? Mas a gente o dinheiro é nutrido com vendas, tá? Mike, assim, eu tenho uma dúvida a respeito de a estruturação financeira, certo? O tempo que se tem para poder estruturar de fato um projeto desse depende muito do tamanho da empresa. É interessante que a gente está falando sobre o começo e sobre o start, né, do empreendedor. Beleza, ele começou a ter fôlego. Já é interessante que ele comece aí a partir daí, isso facilita essa estruturação? Ou como é que funciona isso nessa construção da vida do empreendedor mesmo, como tocador ali do negócio? Perfeito. Rapaz, em relação a tempo,
eu vejo que existe algum tipo de proporcionalidade em relação ao tamanho da empresa, mas eu vejo mais dependendo dos processos internos. Tá? Exemplo, contas a receber. Muita gente acha que o contas a receber nasce no financeiro. Contas a receber não nasce no financeiro. Contas a receber nasce no comercial. Então, eu preciso ter um setor comercial organizado, com um sistema, que eu consiga ter ali um fluxo no contas a receber que apareça no meu financeiro, que muitas vezes é um problema financeiro. O contas a receber que eu não estou enxergando. O analista financeiro não está enxergando. Mas não é um problema no setor financeiro. É um problema no setor comercial. Então, partindo do princípio que os outros setores, tá, estejam organizados, porque o setor financeiro, ele pega as informações. Ele não gera, ele não demanda uma primeira informação. Setor de compras, o almoxarife vai pedir, tem uma ordem de corte, uma necessidade. Então, a gente pega essas informações. Então, hoje, o maior problema, na minha perspectiva, de organizar o setor financeiro é você ter esses outros departamentos organizados. Tá? Porque como a gente pega muita informação, poxa, eu quero ver o estoque. Informação importantíssima para você construir o balanço. Uhum. Aí quando olha para o balanço, qual foi o último inventário que tu fez? Cara, 2 anos, 3 anos. Aí você entra no almoxarifado do confeccionista, do industrial e diz assim, rapaz, o que é isso aqui? Não, isso aqui eu não uso mais não. Tá, mas se tu não usa mais, por que tu não bota no lixo? Então a gente tem essa Ou cultura. você desgasta. Eu digo que é muito apegado às coisas, né? Cara, Tem um impressionante. termozinho isso aí, né? Que é o cara que tem essa. Rapaz, Tem um termozinho, né? Esqueci. tem acumuladores. Calculador, pô. Cara, é Não, louco. na moda, eu acho que a galera se É acumula absurdo. até. É absurdo. É absurdo. E assim, aquela história, né? Você falou, ali é dinheiro parado, você não tem essa visão, né? E esse dinheiro parado, cara, ou você doa, ou você usa para poder fazer algum produto secundário, algum brinde, algum, né? Ou você reutiliza isso na própria moda, né? Enfim, faz um processo de reutilização, aí vem o poder do criativo na parada. Ou então, descarta, meu amigo, entendeu? Descarta. Se não tiver serventia nem para doação, descarta. Fica só com. Eu digo até que Eu posso te uma carga, é um contar peso. uma situação que Eu eu pensei que era passei. só lá na empresa, viu, Mike? Rapaz, é em todo canto. E olha, é do pequeno ao cara que tá lá em cima, tá? Sobre estoque, eu tenho 2 histórias interessantes. A primeira, eu vi um industrial de moda que tinha uma certa referência parada, que ele errou no corte, a modelagem não estava tão legal e o produto dele não dava para tirar a etiqueta. Eu até sugeri ele fazer doação. E ele achou, naquele momento, isso, enfim, eu não concordei com a decisão dele, que a melhor forma seria incinerar as peças. Porque ele não queria que os produtos dele fossem, enfim, caíssem em mãos que poderia ali, de alguma forma, desvalorizar o cliente dele. Uhum. Cara, tu acredita que chegou um carro funerário na empresa, isso não é mentira, para pegar as peças e as peças foram incineradas. Cara, Eram peças que dava para uso, Uhum. tá? E aí é uma boa discussão. é polêmico isso aí, né? Tem uma case. Tipo assim, de tu falar, Vinícius, isso aí tem muita relação com a questão da marca, né? É um posicionamento, né? Posicionamento. Perfeito. Entendeu? Queria só registrar que o William me cortou, viu, Brandão? A gente recebe muito feedback, se eu não deixa o William falar. E Então, Vini, a primeira interrupção foi o do William hoje, tá? Só um Valeu, eu preciso cara. ter falado da Burberry, cara. Que a Burberry tem um caso que eu queria falar sobre Aham. isso, né? Quando sai de linha, vamos dizer assim, eles literalmente inserindo. Eu, de verdade, tenho um pouco de dúvidas em relação a isso aí. Eu não tenho uma ideia formada, não, sabe? Porque, tipo assim, se o produto está em desconformidade, sabe? Não é. Beleza, tem um efeito doação, mas assim, a peça está fora do padrão, vamos dizer assim, certo? perfeito. Para um público X. Tá, mas vamos lá. Não, ok, aí vai. Eu não sei qual é a minúcia da história, Perfeito, né? perfeito, Mas perfeito. vamos dizer o seguinte, né? Se o produto tá fora do padrão, eu talvez seja a favor dessa decisão, sabe? Numa vez que você não consegue tirar a customização. Se você não consegue, numa doação, ressignificar esse produto de alguma forma, É isso. eu acho que incinerar pode ser Eu acho que, caminho. a minha opinião é que Eu te acho digo que isso pelo faltou um seguinte. esforço. Pra isso, né? Pra Pra criar uma isso. solução. Ok, Uhum. ok. Faz sentido. Porque se você não consegue ressignificar esse produto, nem que seja para uma doação, aí se não chegou nesse contexto, você não desceu nesse nível, aí beleza, incinera. Mas se não, acho que valeria a pena investir um pouco mais de energia nisso, né? E só que eu ia fazer aqui um paralelo aqui. A Zara, por exemplo, né? Que você fala, a Zara é uma loja de departamento, teoricamente um artigo mais popular, porque muitas marcas que fazem isso são marcas de luxo, né? Se você for na Zara hoje, faça o teste. E você encontrar uma peça com defeito, né?
o meu mindset de comercial foi o que eu fiz, né? Não tinha, eu achei uma peça lá, não tinha mais a outra peça do meu tamanho, então eu falei, não, eu fico com uma peça. Eu sou costureiro, né? Eu dou um jeito, né? É dito. Aí o que aconteceu? Eu perguntei, eu posso comprar com desconto? Aí o cara pegou a peça da minha mão. Antes de eu concluir meu racional, ele pegou a peça da minha mão e falou assim, cara, eu não posso nem vender. Então tem um pouco disso também, sabe? De posicionamento. Por isso que é um tema mais desafiador. É mas algo é isso. que dá uma boa discussão. Tá? E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, para colocar aí nos comentários, Aham. né, o que é que eles fariam. Que Sim, a gente vai boa. assistir depois, né? Eu quero ver aí como é que tá, o que é que o pessoal faria. Descartaria, não descartaria? Boa. Acha que faltou algum tipo de trabalho ali do marketing para ressignificar essas peças, né? Mas, para vocês terem ideia, foram quase 2.000 peças jogadas, né, incineradas. Isso aí, a preço de venda deve ter sido Foi uma besteirinha. cacetada. Eu sei que hoje, pelo teu drive, teu momento de carreira, né? Você hoje está trabalhando com empresas já de médio e grande porte, né? Mas lembra que aqui tem muita gente que está no momento de startar ainda, né? A gente sabe que muitas marcas procuram a consultoria quando elas estão em dificuldade, né? Perfeito. Toda empresa hoje, Mike, tem solução ou tem casos que você acha que é melhor parar, entendeu? Rapaz, eu posso te dizer que estatisticamente, tá? E eu não vou falar só da moda. Eu já atendi mais de 150 confecções, mais de 150 industriais, acho que mais de 350 marcas. A maioria tem solução, Legal. tá? Mas eu confesso que eu já, chutando aqui de cabeça, uns 10 a 15%, eu já cheguei para o cliente e disse, olha, vamos parar. Mas E eu isso, dou vários motivos de uma perspectiva financeira, contábil, fiscal, jurídica. E quando eu falo parar, é naquele modelo de negócio que ele estava indo. Uhum. Rapaz, a Einstein foi muito feliz quando ele falou, né? Dificilmente a gente consegue. Dificilmente não. A gente não vai conseguir chegar em resultados distintos, resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Uhum. isso. Então eu falo, cara, se tu continuar fazendo isso, porque tem muita gente que. Pera aí, eu vou bloquear aqui o CNPJ, vou ficar devendo nele, e aí vai para outro CNPJ. Só que ele comete os mesmos erros que cometeu lá. Macho, ele só vai. A Ele tua, só adiou. vai ter o a mesmo, né? tua operação, ela é deficitária, né? Ou seja, Exatamente. se você tá mudando só o CNPJ, você tá transferindo um problema de uma Perfeito. para outra. Ou seja, vai Perfeito. acontecer, o carro vai bater de novo, Você né? não vai ter lucro operacional para gerar caixa, enfim, a gente vai falar isso. E isso acontece assim, mas por quê? Assim? Qual é a dificuldade que o empreendedor tem de mudar a estratégia? Pronto. Vamos lá. É apego ao produto, é apego ao modelo de negócio, o que é? Perfeito. Se você me perguntar hoje qual é o maior erro do empresário de moda, eu te digo, sem sombra de dúvidas, precificação. O cara não sabe precificar, o cara não sabe o que é markup. Criou-se aí uma história no estado do Ceará, e aí é uma crítica que eu faço. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Marca 3, marca 4, marca 3,5 e virou meio que um leilão. E finanças, existe um estudo para te dizer qual é o seu markup, de acordo com o seu faturamento, A galera não quer estudar não, cara. sua estrutura de custos. Aí tem muita gente por aí no mercado, pessoas boas, tá? Que fala marca 3, marca 3,5, marca 4, que paga tuas contas. E não paga. Porque o cara quer pegar o exemplo que ele teve na empresa dele, que deu um markup de 3, e quer concorrer, quer fazer a mesma coisa. E isso existe muito. É uma frase que eu sempre falo, o um pelo outro. Cara, esse um pelo outro de markup é foda. Cara, na verdade, tá falando de markup, que é um fato, mas assim, vale pra tudo, né, cara? Tudo. Porque esse bicho que eu fico nervoso, eu acho que talvez, por já sabe, A gente A gente conversou um pouquinho de bastidor também, a gente fala um pouco sobre isso. Cara, Uhum. cada empresa tem o seu desafio, pô. Exatamente. E mais do que isso, tem uma estratégia, entendeu? Então, assim, às vezes você pode até ter o mesmo tipo de segmento de produto, você pode estar até no mesmo canal de venda, mas podem ter estratégias distintas. Totais. Se eu tô pegando um cara que faz um produto semelhante ao meu, no mesmo canal de venda, com estratégia diferente, a marcação pode variar, como é que você pode querer colocar todo mundo numa caixa, né? Perfeito. No episódio com o Daniel, certo? Se aparecer o link aqui, galera, é porque o Brandão tá gente boa com vocês. Se não aparecer, você já sabe, né? A gente falou um pouco sobre isso. E a gente chegou até a um número, né? E eu não vou falar, não. Vão lá procurar, tá? Mas assim, quando você fala de precificação, eu vou dizer como é a minha percepção hoje do empreendedor de moda.
o cara primeiro cria para depois ver onde vai dar. Sem sombra de Né? dúvidas. O conceito de markup é esse, né? Eu vou dar base para, né? Você faz esse multiplicador pra Taxa gerar de um preço venda. marcação, perfeito. Só que eu acho que a falha, mais do que não entender de markup, ou mais do que você usar um markup padrão, é não entender qual é a faixa de preço que você quer trabalhar e o porquê disso, né? A gente podia falar de benchmark, tá? Mas acho que vai fugir um pouquinho da pauta aqui. E Mas o assim, eu gosto muito, não que seja aplicado, que muitas pessoas nem falam sobre isso, que é o markdown, Perfeito. né? O markdown já é o processo inverso, né? Ou seja, Perfeito. eu olho qual é o preço que eu preciso vender, esse preço aqui está dentro do meu mercado, tá. Então eu faço a conta inversa, eu faço o multiplicador inverso para poder, eu olhando para o que eu quero produzir, falar, essa peça que eu quero produzir, certo? Mas, Vini, deixa eu te falar. Mas dá para fazer isso também com markup. Vou te dar um exemplo. Não, dá também. Markup de 4, tá? Ah, eu quero vender um produto a R$100. Se eu pegar R$100 e dividir por 4, vai me dar um teto de ficha técnica de 25. Sim. Uhum. Então, quando você tem um markup, dá para utilizar da mesma Não, forma. é só terminologia, né? Entendi. Na verdade, markup, markdown é a mesma coisa. É a mesma né? coisa. A diferença Um é é que multiplicando, outro é dividindo. Pronto, mas só que eu gosto de falar sobre o markdown no Porque sentido de limite de... dá esse drive de, galera, é de lá pra cá, entendeu? Perfeito. Você descobre o multiplicador, aí você vai desenvolver o produto e jogar aí beleza, entendeu? Se você Perfeito. o markup é o mais convencional. Isso. O markup é muito mais o conceito, o markdown é muito mais para vender o conceito de qual o preço que eu quero vender. E isso tem que estar no mindset desde a hora da compra. E Vini, Porque se você compra um produto hoje fora da marcação, que é outro ponto também interessante. Mike, eu não sei se você acompanhou ou pegou o cliente assim. Meu pai dizia que na época dele era assim, ó. Eu comprava o pano, não era tecido, né? Comprava o pano. Eu tô brincando, meu pai. Eu comprava o tecido e tinha uma máxima que você usava um multiplicador em cima do tecido. perfeito. Então, por exemplo, se eu comprei um tecido de R$10, essa peça aqui vai vender por 40, por exemplo. Tô chutando Entendi. aqui, certo? Só que hoje não é assim, né, cara? Hoje, quando você trabalha com personalização, você tem outros agregadores Ei, de valor Vini, na marca, isso mudou muito, né, Tem cara? uma outra- Tem a percepção, né? Tem Tem a a percepção, percepção. tem o Perfeito. posicionamento, tem a marca, tem o público. Então, tudo isso aí vai aferindo. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que eu utilizo, que o sucesso do passado não quer dizer o sucesso do futuro. Uhum. Então, muita gente ganhou dinheiro com confecção, com moda, sem fazer nada disso. Vender consultoria financeira há 10, 15 anos atrás era muito difícil. Passava fome. Hoje, tá? Eu tô com minha agenda lotada, tô com alguns clientes para atender em junho. Por quê? Porque mudou tudo. Ó, gestão financeira, Mudou tudo. contabilidade e direito, Tudo. e direito na área tributária, meu amigo. Tudo. São 3 áreas que, meu amigo, hoje... Rapaz, antigamente era dinheiro. E aí, o industrial da moda que está nos assistindo, pegava dinheiro, hoje nem dinheiro tem. Uhum. Meu pai, um senhor de idade, usa Pix. Eu vi que o Pix pegou mesmo, quando eu vi um senhor de idade que é totalmente averso à tecnologia, falando de pagar e receber por Pix. Então, é algo que a gente precisa entender, porque isso vai mudar a forma com que a gente vende os nossos produtos, a forma com que a gente precifica. Mas eu só queria falar uma coisa. A questão de... Eu chamo markup na minha área financeira. Eu peço uma licença poética aqui aos grandes financistas, a Saf Neto, meu professor lá na USP. Eu chamo de markup financeiro. Por quê? Porque para mim é o mínimo para o negócio se pagar. Só que isso não é necessariamente o brand do cara. Se o markup financeiro do cara deu para vender o produto, sei lá, R$70, mas ele tem marca e tem brand, tem percepção do cliente para vender a 140, a 300, a 400, que coloque. Uhum. Não é fio ganhar dinheiro não, né, cara? Exatamente. A galera parece que tá um erro, né, bicho? Isso. E aí o que eu fico assim é que a gente precisa escolher se a gente vende produto por preço. Eu acho que quem vende preço morre por preço. Sim. Uhum. Ou você vai ter, não, eu vou ter um negócio de moda e eu vou agregar isso pro meu cliente. Tu quer uma boa? A gente tava dando uma palestra um dia desse, né? E a gente não nessa parte de precificação. Porque muitas vezes o empreendedor também, Mike, além de não conhecer a ferramenta, a ciência, Perfeito. né, da área financeira, ele é muito inseguro. Eu vou te dizer uma coisa. A gente tava falando aqui nos bastidores sobre marcas autorais, né? Que eu tenho uma visão
bem lúcida, vamos dizer assim, no sentido de abrangente das marcas autorais, né? Porque eu não acho que autoral é feito para poucas pessoas, né? Autoral é um conceito, no meu entender. Uhum. Tanto é que eu bato muito na tecla que a E maior até para marca do pagar Brasil... as contas. O autoral tem... Sim, mas olha só, a maior marca brasileira hoje, a maior marca brasileira hoje é uma marca autoral, chama-se Farm. Tá ganhando o mundo, entendeu? É uma marca autoral. William, o que é autoral? Me ajuda aqui a fazer a gente começar a colocar isso na cabeça da galera. O autoral, cara, ele tem o conceito do autoral é que ele parte de um autor, né? Esse é o conceito básico. Então, assim, quando muitas vezes a gente vê o conceito que a galera tem é que marca autoral é algo muito nichado e que é muito restrito. De galerinha, né? Exatamente, não estudantes, necessariamente. né? Não, exatamente, não Não, de galerinha. necessariamente. Tipo assim, vou vender pra minha galerinha aqui Entendi. entendeu? Minha turma, vamos dizer assim. Exatamente. E não necessariamente é isso, entendeu? O autoral, ele também pode ter dentro desse seu viés de criativo, o viés também comercial, entendeu? E é isso que a gente vê hoje, por exemplo, na Farm. A Farm, ela consegue processar suas ideias, se colocar, né, defender até as suas próprias bandeiras e, ao mesmo tempo, atingir e fazer com que ela seja comercial, não só no Brasil, agora no mundo inteiro. E a gente teve um papo com o David Lee, que eu acho que deve conhecer, né? Perfeito. A gente teve um papo muito bacana falando sobre isso, né? Exatamente. Sobre essa mentalidade. E ele é um que é marca autoral e tem uma visão super abrangente, cara. E Um papo incrível com ele também. E uma curiosidade sobre a Farm, um estudo que eu estava lendo, é que muitos consumidores, eu não lembro agora, eu sei que era quase a metade, tinha a percepção que a Farm não era brasileira. Legal. Legal. E isso diz muito sobre toda a estratégia de brand. Pode ser que o posicionamento, né? O posicionamento enviese um pouco. E o que eu acho mais legal é o seguinte: já existe galera da nova geração, entendeu? Já com esse viés, né? Com esse drive, a gente falou do David Lee aqui, que a gente já tava comentando um pouco sobre o DFB, o Dragon Fashion, que é esse evento o nosso evento de marca autoral, né? Cearense. Perfeito. Sim, uma semana de moda, né? Que fomenta isso, mas existem já existe um drive comercial e abrangente já de estilistas e autores de marcas novas para esse conceito, entendeu? Então, Perfeito. isso é muito legal. A gente já vê a coisa nascendo por essa ótica, né? E só para poder fechar lá o racional, é o seguinte: nesse papo que a gente teve, né? O empreendedor, então, que era uma marca autoral, ele tava comparando o preço do produto dele com uma marca de departamento, entendeu? Aí eu falei assim pra ele, cara, eu entendo que em termos de produto, né, podemos fazer que uma equivalência, vamos dizer assim, certo? Em termos de matéria-prima, etc. Porém, cara, o cara que vai na Riachuelo, ou na Renner da Vida, ou sei lá, no Shein, enfim, ele tá procurando um produto de valor acessível, ok. Mas vai ter uma ocasião de consumo que ele vai querer um produto de exclusividade, que é o que sua marca oferece. A exclusividade, Uhum. tem ali uma personalidade diferente, né, que vai da sua assinatura. Um valor agregado. E ele está disposto, que aí é o detalhe, isso aí. e ele está disposto de, por essa diferenciação, te pagar Pagar mais. Se você precifica no padrão das lojas de departamento, é o efeito contrário na cabeça do cara. Ele faz desvalorizar o teu negócio. E detalhe, tu tá tirando o valor da cabeça de um cara que tá disposto a te pagar mais. Uhum. Perfeito. Então, isso tem muito a ver, tirando um pouco da parte técnica das finanças, também como A pessoa enxerga o seu produto. insegurança por parte do empreendedor também. Então, tem um pouquinho disso, sabe? E para fechar esse assunto, a gente precisa ter muito cuidado, porque o Ceará como um todo, eu percebo que muitos industriais da moda estão simplesmente se transformando em PLs, tá? Private label, fazendo para marcas, magazines ali de São Paulo, ali do Fala, eixo. tô deixando de fazer marcas próprias. Muitos. PL, galera, só pra Pra ficar explica claro. o que é PL, cara. Rapaz, vamos lá. O interior do estado é muito forte nisso. Uhum. Tá? Tem regiões que simplesmente ele se abdica de ter sua marca e diz assim, tem um cara lá em São Paulo, rapaz, eu tenho uma marca aqui chamada, sei lá, Coisas de Xícara. E fabrica pra mim, coloca aqui a marca Coisas de Xícara e aí eu vou te pagar. Você tá saindo, na minha percepção, dessa ideia de indústria da moda e tá se transformando muito numa oficina de costura, que muitas vezes a gente falava facção. Uhum. Então, aquela ideia, porra,
o cearense é criativo, tem conteúdo, vai colocar isso no produto, vai agregar valor. Muitas vezes, hoje, às vezes, até pelo aperto financeiro, eu quero vender aqui em grande quantidade para o atacado, para grandes grupos. Só que esses caras matam no preço. Matam. E muitas vezes chega para o consultor financeiro e diz assim, qual é o meu problema? Eu digo, rapaz, tu vender a esse preço para esse grupo. Mike, eu tenho que demitir o cliente? Tem que demitir o cliente, muitas vezes. E aí passa muito por um reposicionamento. Ei, Mike, o começo da nossa trajetória era uma briga que eu tinha muito grande com meu irmão, que é financeiro, aí tu vai entender, né? Comercial versus financeiro. Sempre. Comercial quer o quê? Vender, né? Perfeito. E o financeiro ele quer o quê? Resultado, né? Perfeito. Ele quer equilíbrio, né? E hoje é fácil falar sobre esse assunto, né? Mas na época também você falou também no começo do episódio, você falou assim, Vinícius, o empreendedor ele tem que se preocupar em primeiro faturar comercial. Porque quando ele gera volume, quando a marca tá de pé, é mais fácil eu ir lá organizar. Eu, de certa forma, de forma meio que intuitiva, fez isso, né? Eu falei, cara, não adianta eu ter uma empresa redonda vendendo 10 mil. Perfeito. Entendeu? Eu prefiro ter uma empresa bagunçada vendendo 10 milhões. E aí, com 10 milhões, eu tenho um volume que justifica eu ter um maior apelo na compra, organizar, uma estruturação, enxugar custo, entendeu? O meu drive era mais ou menos esse. Mas assim, foi uma briga Imagino. complexa. E confesso para vocês e para quem está nos assistindo que isso foi uma mudança de paradigma que eu tive também, tá? Porque você sai meio ali da academia, meio que focado naquilo ali, achando que aquilo ali é o certo. Então, é isso que o know-how, a experiência Sim, ao longo do o tempo... campo de batalha, cara, é diferente. Entendeu? Tem uma frase que eu achei do Gustavo Caetano, não lembro agora, se não for ele, me perdoem, isso era da Samba Tech. Ele diz o seguinte, rapaz, se no GPS disser que aqui tem uma piscina, uma poça, e você tá no campo, e não tem essa poça, não vá se deitar pra Perfeito. nadar não, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o campo de batalha, ele é diferente. Perfeito. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado e eu acho que a experiência, o tempo traz Cara, isso, né? Por E exemplo, aí, hoje eu vou te falar uma coisa aqui que hoje eu chego a discutir com colegas acadêmicos que, por exemplo, estoque em finanças, em contabilidade é investimento, tá? Hoje eu sei que em confecção estoque não necessariamente é investimento todas as vezes. Uhum. Muitas das vezes, eu acho que muitos contadores que estão nos assistindo aí estão se contorcendo, tá? Mas, cara, a indústria da moda ela produz um produto que quase é perecível. Ou se não é não, perecível. quase não, cara. É. Salve algumas particularidades. Perfeito. Entendeu? Um produto que hoje, cara, se você for olhar na. Não sei se você tem essa conta média aí, né? Mas se. Pelo menos Acredito que eu tenha de estoque, relação de... dependendo do segmento, você consegue ter uma vida útil no máximo de 3 meses. Depois de 3 meses, cara, na hora que você começa, pra poder incentivar aquele produto a vender, você precisa Complicado. promocionar, Uhum. morreu. Aquele produto ali, vamos dizer assim, né? Ele tá morto, vamos dizer assim, certo? E o empreendedor, até uma dúvida que eu tenho, ele não coloca na jornada da peça ou na parte de precificação, markup, o custo promoção. Vini, você foi extremamente assertivo. E eu fui uma das... Eu acredito, eu tenho um artigo na USP que eu apresentei num simpósio de engenharia de produção, porque a precificação, ela começou... A administração, ela começou na engenharia. E o cálculo de preço de produto, ela começou no chão de fábrica, na produção. Então a precificação como um todo, teórica, ela tem uma base muito de engenharia. Só que veja, já me lembra de falar sobre custo minuto, que isso aqui eu tenho uma boa. Uhum. Mas sobre o estoque, eu fiz um artigo e eu fui convidado de apresentar na USP, eu achei que eu ia ser esculachado pelos engenheiros de produção. Porque eu falei que o estoque, olha pessoal, quem paga o salário da empresa como um todo é a venda. Não adianta você falar que você produzir mais, a peça fica mais barata, fica com um grande si. Se o que tu produz, Vende, né? tu vende. Porque senão esse delay aqui pro teu caixa, porque tu compra tecido, tu paga oficina de costura, tu paga lavanderia, quem é jeans, enfim. Isso aqui sai dinheiro, que tá lá no teu estoque. Então, eu fui uma das pessoas que no meu artigo eu falei, eu defendo colocar uma linha chamada estoque na precificação, você calcular isso e colocar dentro da sua precificação. Vou te dar um exemplo. Muitas marcas que vendem valores altíssimos, e aí quando está em outlet, em promoção, pessoas que compram por 1/3, 1/4 do valor, não é porque está vendendo barato, não. Aquela peça ali, Deus o livre. Se ela for furtada, enfim, queimar,
aquele custo de estoque que tá ali já tá pago. O cara já fez ali um estudo Sim. que é melhor ele vender por R$ 170 no outlet do que ficar parado. E essa diferença, esse Não, custo já tá. Não, e detalhe, Sim. em que momento a gente chama de jornada da peça, né? Em que momento você vai jogar pro outlet? Existe um time ou existe algumas premissas para isso acontecer. Só botando mais lenha na fogueira, galera, vocês vão me permitir, tá? A gente tá entrando num nível de profundidade um pouquinho maior aqui, né? A gente fez um estudo tempo atrás que na marcação da empresa a gente deveria considerar um valor, vamos supor, tem que ser vendido por R$ 100, por R$ 80, botar assim, certo? Na verdade, a gente especificava por 100, não é a gente over, foi o estudo que a gente viu. Sim. O cara, na verdade, especificava por 100. Por quê? Porque ele considerava que o preço ideal dele era 80. E no processo de venda dele, ele já tinha... Ele já tirava, ele já botava. ele já adicionava esses 20% de gordura, vamos colocar assim, para, posicionar o produto e ele ter condições de gatilhos. Eu vou te dar um exemplo. Você que trabalha com e-commerce, hoje, você tem um e-commerce, se você não der desconto na primeira compra, se você não der um frete grátis, se você não empiriquitar... Tá fora. Cara, empiriquitar, fui longe. Se você não envelopar, não entregar numa caixa bacana e tudo mais, que isso tudo é custo. Gera naquela experiência, pô. se não gerar experiência... Obrigado, William. Se você não gerar experiência, entendeu? Acabei passando um filtro, né? Se você não gerar essa experiência, esse pacote de valor adicional na custo daquela peça que você não colocou, você não vende. Então o que eles fazem? Eles conseguiram chegar nessa conta. Cara, entre descontos que eu vou dar de frete, de condição de pagamento, etc., eu tenho aqui 20% que eu preciso queimar. Então eu vou fazer uma marcação que meu preço ideal ficou 80, eu reprecifico ele para esse 100, Perfeito. para poder, tipo assim, eu vender no preço ideal para minha empresa. Olha a profundidade que a gente está falando sobre um tema chamado precificação. E detalhe, viu, gente? A gente nem começou a desenhar. Verdade. Ou seja, é bacana trazer essa pauta, que eu sei que é uma pauta para vocês muito chata às vezes, mas assim, eu tenho uma frase da Cris Arcangeli que eu ouvi isso numa imersão que eu fui, no Mastermind, que ela diz o seguinte: uma empresa sem resultado é uma empresa sem dinheiro, uma empresa sem dinheiro é uma empresa triste. Como assim, Vinícius? Uma empresa que ela não tem resultado, não tem caixa, ela não consegue investir num produto melhor, ela não consegue fazer Pagar melhor seus funcionários. pagar melhor sua equipe, perde a equipe, ela não consegue ter um brand, ela não consegue investir em experiência de cliente. Ou seja, tudo vai, você estava falando do seu pai usando o Pix, né? É ressignificar a importância do financeiro. Se você começa a olhar para o financeiro da empresa como um alicerce para o teu projeto, muda a figura. Deixa de ser um assunto chato. Entende? É uma coisa que o William fala muito, a palavra ressignificar. Então, por exemplo, o seu pai só começou a usar o Pix, que é uma tecnologia que você, meu pai usando o Pix, porque em algum momento da trajetória fez sentido. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tecnologia por tecnologia, bullshit. Programas de financeiro que não vai te levar a canto nenhum, Muitos, milhares. bosta. Perfeito. Quando você... Aí vem a genialidade do consultor, do mentor, que vai conseguir, olhando no teu olho, entrando nas tuas entranhas do teu negócio ali, entender, cara, o que pra ti faz sentido é isso aqui. O que pra ti faz sentido é essa marcação. Mas o concorrente, não. Vamos falar de você aqui. O que pra você faz sentido é isso. E o que fode o empresário nesse contexto é que a gente acaba olhando muito pro lado, né, cara? Tem uma frase perfeita. Tem uma frase que diz assim: a gente sabe quem tá nadando pelado quando a maré baixa. E eu vi muito isso na confecção. Na pandemia, Perdão, então... desculpa. Eu vi muito isso na pandemia. Ah, tá, legal. Acabei trocando aqui. Rapaz, na pandemia, se você perguntar para um empresário americano ou europeu o que é curto prazo, o cara, não, eu tenho que ter dinheiro aqui pelo menos para pagar minhas contas pelos próximos 6, 7, muitos vão falar até um ano. Se você perguntar hoje para o empresário da moda, se duvidar, ele não tem dinheiro para pagar a conta do próximo mês, se ele não continuar vendendo. Porque algumas características do erro, um dos erros da gestão financeira, por exemplo, é você não ter uma reserva de emergência. Tá? Porque muitas vezes o empresário da moda ele não consegue se policiar na sua estrutura de custos. Então ele confunde muito as duas entidades, né? PJ e PF. Então ele não consegue ter prolabore fixo, ele vai crescendo ali, vai subindo. E o que é que acaba acontecendo? Existe uma curva de Gauss, de um cara fantástico, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que a empresa ela vai... Eu não sei se tem como colocar aqui, mas enfim, se não der, também não pedir, não tem. A gente Então, bota o link. link. Se tiver o link, galera, já sabe. bota no Google aí curva de Gauss. É uma curva que ela vai crescendo, ela se estabiliza e ela morre. Tá? Aí ela vai descendo.
E isso foi um estudo muito interessante porque mostra que toda empresa tem algumas fases. Tem a fase do crescimento, tem a fase da maturidade e tem a fase de você morrer, da decadência até você ressignificar a empresa. Muitos empresários da moda, tá? Eles passaram o crescimento, chegaram à maturidade, não conseguiram construir patrimônio, e é uma outra crítica que eu faço, porque muitos empresários, eles, na época boa, das vacas gordas, não conseguiram, quando eu falo fazer patrimônio, é para pessoa física. Sim, cara. É o que eu tô falando. Você parece que o cara não ganhar dinheiro, amigo. Cara, meu irmão. E assim, Mike, é porque tu tá falando de dinheiro. Cara, eu sou consultor financeiro. Eu sou pago pra isso, Eu né? sou pago para isso. Tem um cliente meu que está conseguindo só agora, depois da consultoria financeira, ele tirar lucro, porque o meu que eu digo, não, peraí, parte para a empresa, parte para você. Não, cara, é porque a minha empresa precisa. Aí eu perguntei, e quanto a empresa não puder mais? Porque estatisticamente ela vai morrer. Então essa reflexão de achar que tudo que eu tenho hoje vai ser ad eterno, a gente precisa ter cuidado. Muitos empresários me falaram o seguinte. Rapaz, eu queria ter te... Ixi, bati aqui, né? Eu queria ter te conhecido. Nosso batuque aqui, ó. Eu queria ter... Só que isso aí é assessoria, né, cara? Tem Rapaz, necrose, se né? o cara não bater, não é consultor. Lógico. Não é, cara. Não, se o cara não bater, tiver uma Hilux, você também não é consultor. Não, aí é... Não, a Hilux é o empresário, não. E aí o que acontece? Fala um pouquinho da Hilux. Ele sobe o custo de vida proporcional. Tem uma teoria econômica que fala que quanto mais nós temos, mais nós queremos. Sim, é. Se nós mais queremos, mais nós gastamos. Isso serve para tudo. E o cara não quer baixar padrão? O cara não quer baixar padrão, só que ele não baixa padrão quando ele tá na fase morrendo da empresa. Aí, meu amigo, o cara começa aquele gráfico de X. A despesa sobe, a receita desce, e aí fica desesperado, fica com a maré baixa, o cara tá pelado. Então, se você, empresário de moda que está nos assistindo agora, faça uma reflexão. Anualmente, a sua empresa consegue partir do princípio que você já está na fase de equilíbrio dela. Você está conseguindo construir patrimônio para você, para sua família, para os seus filhos. Isso é uma das finalidades de qualquer empresa. Tá? Eu tenho uma amiga, ela tem um viés mais... Não, Mike, mas existe toda uma questão de bem-estar social da empresa. Eu falo, não, eu sei, Alexandra, eu sei. Só que deixa eu te falar, até para eu cuidar do social, eu preciso ter empresas que gerem caixa. Tu já viu alguém ajudando alguém que não pode se ajudar? Então, é uma reflexão que eu sempre faço, e eu coloquei isso sempre no finalzinho do ano. É porque são os tabus, né, cara? Totais. A gente precisa começar a falar isso com mais naturalidade, né, cara? Totais. Inclusive, né? Você não falou de remunerar melhor a equipe? Perfeito. O problema do empreendedor é que ele quer ganhar só. Perfeito. Aí é uma merda. O cara quer ganhar sozinho é uma merda. Negócio, porra, a empresa tá crescendo, eu tô dividindo com vocês. Eu pago melhor, eu mantenho um cara feliz. Entendeu? Eu acho que tem muito disso também. Posso te contar uma história sobre isso? Conte duas, que eu tô gostando desse papo, viu? Rapaz, eu tava numa empresa e eu tava fazendo OBZ. OBZ é orçamento base zero. Eu acho muito chato isso aí, ó, velho. Cara, mas é massa. Isso dá um resultado. Que é legal, né? Isso dá um resultado do caralho. Pode falar do caralho? Pode falar até foda. Cara, pra tu ter ideia, eu tava numa empresa e tava fazendo OBZ. Tá? O que é OBZ é o cara chegar na empresa e dizer assim, rapaz, o que é que eu posso diminuir e o que é realmente essencial. Não é só diminuir por diminuir. É por isso que é chato, né, cara? É pra deixar o essencial. E eu percebi que essa empresa, quando eu tava eu e minha equipe conversando com os funcionários, um funcionário falou assim, rapaz, mas peraí, vocês estão falando de diminuir, vocês estão fazendo essas campanhas, mas deixa eu te contar um negócio. O aro do carro do empresário, mês passado era esse. E todo mundo aqui está comentando na fábrica, na rádio Peão, né, muitos chamam. Rádio Indústria, cara. Rádio Indústria, perdão, desculpa. Na Rádio Indústria. Putz, grila, vão me queimar agora. Não, eu tô tirando onda, pô. Mike, se eu não tirar onda aqui, bora, presta atenção. Aí, liberdade, pô. Meu amigo, eu já falei coisa pior no meu Instagram, então. Vai estar falando do ar do carro, vai. A Rádio Indústria tá dizendo que vocês estão querendo cortar tudo, mas o patrão tá com um aro novo aí, que brilha. Aí teve um cara que, rapaz, só esse aro aí foi quase 20% do valor do carro. Você ser empresário e não dar exemplo é muito complicado. Primeira história. Segunda história sobre redução de custos, tá? Nessa estrutura que a gente tá falando.
Cara, é foda, porque, por exemplo, eu cheguei numa empresa e entrevistando os funcionários, que são os melhores consultores da sua empresa, são os seus funcionários, tá? E por isso que todo consultor gosta de escutar os funcionários, porque normalmente eles sabem dos problemas. É impressionante. E ele, cara, aqui o cardápio é americanizado. O cardápio americanizado? O que é isso? Tu sabe o que é cardápio americanizado? Rapaz, aqui é de segunda a sexta, é salsicha, linguiça, nuggets. E eu achei que ele brincando ali, mas ele passou um teor de verdade. Eu fui depois saber. Uhum. E realmente o cardápio de uma indústria de moda, tá? A visão do empresário, tá? Em vez de ter esse negócio aqui, peraí, de agregar, de somar, de distribuir, de ter um clima bacana, o cara queria mexer no cardápio ao ponto de... Mexeu na base, fudeu, cara. Cara, aí Acho que assim... mexeu na base, fudeu. E por isso que eu louvo a Deus hoje, que eu digo o seguinte, eu me lembro muito quando eu comecei com consultoria, eu não tinha R$1, Vinícius. Achou? Pra ter ideia... O consultor que não contar as mentiras de que como começou, Miguel. Não, mas pior que é verdade, cara. E aí, quem me conhece aí, eu tenho uma origem humilde, né? E agradeço a Deus pelo lá que eu tive, mas, cara, faltava, né? Meu sócio, meu antigo sócio, eu tinha que dividir a gasolina do carro para ir até o cliente. No começo de muita. E eu acho que muita gente tá ouvindo a gente também aqui. Passou Muito ou está foda. passando por essa fase. Isso é legal você. Não desista, tá? Isso é legal você falar E mesmo. aí, e é muito chato, porque eu escutava muito no início, pô, você é consultor financeiro, você tem dinheiro? Escutei muito isso, né? E uma coisa que a gente conversando aqui no início, porra, Mike, quais são as datas pra ti que tu acha muito importante na tua carreira? E uma coisa que eu acho marcante pra mim foi quando assim, hoje eu consigo trabalhar com empresas boas e melhor, eu consigo escolher. Porque quando você é consultor financeiro, você precisa escolher muito o empresário que você está lidando. Porque o agente de transformação é a empresa, é o empresário, são os funcionários. Se o consultor pega uma empresa que não abraça o projeto de consultoria financeira, aquele que você me perguntou no início sobre quanto tempo, meu amigo, dura ad eterno. Pode entrar 10 consultores. Tá? Então, você aí que está, talvez aqui alguns colegas consultores nos assistindo, se você está pensando em desistir, calma, não desista não. A gente precisa de pessoas boas, Vinícius. Sim, E tem uma carência muito forte. Cara, o papo que eu tive com o Daniel aqui, eu tô falando muito, faz algumas referências ao Daniel, porque a gente tem uma... Não, ele é fantástico. Existe uma triangulação aqui, né? Assim, Perfeito. Foi o Daniel que até te passou o contato, enfim, né? Eu falei, Daniel, nós somos até hoje concorrentes diretos, né? Quando eu entrei, eu imaginei, pô, eu acabei sendo mais um ali concorrendo o espaço. Aí eu perguntei pra ele, Daniel, de lá pra cá, de 10 anos que a gente tá convivendo no mesmo mercado, tu cresceu ou tu diminuiu? Aí ele, cara, eu cresci. Eu falei, porra, eu cresci também. E tem outras marcas que estão depois da gente, que eu converso com alguns empresários, e cresci também. Porra, é essa? Então, assim, você falou acabou falando um pouquinho de fé aí, né? Eu acredito que Deus... Acredito não, Deus é abundância, né, cara? Então, quando você faz o bem, cara, pensando no bem do nosso mundo, eu digo que é o nosso mundo, né? O nosso mundo que a gente convive aqui, as pessoas próximas a gente, a nossa sociedade, nossa cidade. Vai, cara. É o ganha-ganha, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco... Você falou esse negócio legal, quem tiver aqui construir tá ouvindo, é realmente não desistir, porque existe um deserto, né? Total. Todo mundo tem seu deserto. Agora, assim, sabe o que eu acho legal com o tempo, Mike? Que é o que eu vou lhe perguntar já já. É quais os desertos que você quer enfrentar também, né? Perfeito. O que eu acho que acontece com o tempo é que você começa a escolher os desertos, né? Então, mas você vai passar por desertos, não tem jeito. Porque quando você muda de patamar, só para poder contextualizar aqui vocês, tá, galera? O Mike, ele é formado em administração, foi premiado como melhor aluno da Unifor em 2010, né? E nessa premiação foi fazer uma pós na USP, né, de gestão de negócio. Depois, 4 anos depois, fez um outro mestrado de gestão de finanças na PUC. Não, calma, PUC foi especialização em finanças. Especialização em finanças. E aqui eu voltei para o Ceará para fazer o mestrado na Federal. É verdade, 2016, não é isso? Perfeito. Em 2015, tá? Foi quando ele começou a ter... Foi o primeiro contato que ele teve com clientes da moda, né? E aí eu falei... Aí ele, não, cara, porque, bicho, o mosquito da moda me picou aqui. Eu falei, mas tu tava onde, hein, mano? Não dava pra tu sair correndo desse mosquito, não, hein? É porque o problema da moda, cara, é isso. A moda... Cara, que quando entra você se apaixona. Não tem como, não tem como. Já falei muito sobre isso aqui, de como a gente entrou, né?
Aí só contei com a tua história aqui, né? Então, 2015 foi quando teve o primeiro contato com moda. Foi, Gente de 14, 15 foi. né? Em 2018 foi quando você teve a transição de pequenas empresas para empresas de médio e grande porte, que é um pouco, já é um novo deserto, uma nova etapa Perfeito. da carreira, né? E em 2019 teve esse convite para ser executivo do Cine Confecções, que foi onde a gente Se conheceu. se conheceu, tá? Então, cara, eu tô falando um pouquinho da tua história aqui para galera entender, porra, onde você está hoje não quer dizer nada da onde você pode chegar, né? Agora, tem que estar disposto demais a pagar o preço, né, cara? Total. Eu tenho certeza que nessa jornada aqui você pagou alguns preços, né, cara? E vem pagando até hoje das decisões que você vem tomando, né? Acho que é isso que é legal a galera ter essa consciência. E vamos eu dizer acho assim. que até pro empresário da moda, porque toda semana pessoas aparecem no Instagram falando sobre quero botar uma confecção. É impressionante. O cearense ele tem uma aptidão muito forte para colocar negócios de moda. E toda semana vem pequenos empresários me perguntando sobre como colocar. E uma coisa que eu falo: o início, a pessoa precisa saber que realmente tá, vai ter o deserto. O que é que eu vejo hoje? Eu, como consultor, falando de dinheiro, eu preciso chegar já na empresa do cara. Bom dia, boa tarde, meu que. Às vezes o cara tá triste, o cara. Trazendo energia, né, cara? Porque às vezes, se eu não tiver cuidado até com o que eu falo, a... as minhas energias ficam totalmente absorvidas. E aí você que está iniciando agora, que você está passando por esse deserto, é muito importante você ter paciência e muito trabalho. Porque se você não tiver paciência e muito trabalho, cara. E assim, o gestor, o empresário, ele precisa entender que só entre no jogo se ele souber as regras. Em que sentido? Porra, eu vou botar um negócio de moda, tá, mas esse negócio não é em 1 mês, 2 meses eu vou começar a ganhar dinheiro. E eu faço minha crítica aqui até colegas consultores que vendem muito no Instagram, tá, que não sabem a realidade, que acham que ter um negócio de moda, bota dinheiro, coloca o dinheiro hoje, a próximo mês já tira. Existe essa fase. Teve Mas um médico o ciclo financeiro da moda, cara, ele é muito longo, grande. Porque longo você paga a cadeia, basicamente, ela à toda. vista. Você paga à vista. Beleza, muitas vezes você consegue comprar os insumos, né? Matéria-prima a prazo, Perfeito, ok. Mas a operação como um todo, seja interna ou externa, é pagar à vista. E perfeito. você vende parcelado. Então o ciclo, o capital de giro que você necessita para a operação é muito longo. E aí ele se amarra. Né? E sabe o que é pior do que isso, bicho? É consultor, às vezes. Consultor não, né? Enfim. Empreendedores ou, enfim, profissionais que oferecem dobre seus lucros. Putz, Vou multiplicar teu faturamento em 5 vezes. Cara, é assim, bicho. Se eu soubesse isso aí, tu acha que eu não aplicava todo mês, não, não, isso e aí. sabe o que é que eu fico? A Eu, conta não é, eu- não é, não, não é uma eu, linha reta, né, não, eu cara? me Não é uma. pergunto assim, ó. A Luísa tá aqui, não vai deixar eu mentir, minha assessora na área de marketing. Ela me cobra muito eu aparecer no Instagram. Eu não apareço mais no Instagram porque eu tô trabalhando. Uhum. Eu fico pensando, rapaz, esse cara que fica ensinando Deus e o mundo, o cara passa 24 horas no Instagram, mas qual é o momento? Que esse cara ou tá ganhando dinheiro com as empresas, cadê esses clientes? Porque, cara, é loucura. Então, assim, é, é uma crítica que eu faço, tá, Vini? Porque, assim, pra mim tem espaço pra todo mundo na moda, inclusive pra você que tá iniciando agora. Eu tava contando a história do médico, que muitos médicos acabam querendo colocar um negócio ali pra filha, pra esposa, investir. Eu vejo muito isso, tá? Dentistas também. São O pessoas da área de profissional autônomo, se tem uma autônomos boa da área de tem uma saúde. receita, entre aspas, Perfeito, garantida e perfeito. recorrente, né? E eles sempre olham pra moda e quando eles começam a conhecer esse universo que a gente entende, bicho, rapaz, pegar aquela roupa e transformar nisso aqui não é tão simples como eu achava, não. Então, por isso que eu falo, hoje o mercado precisa de pessoas, de empresários mais capacitados. Então, quando eu escuto essas coisas, dobre seu lucro, abra seu negócio, comece a vender online em 30 dias, blá, 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 essas coisas, cara, bullshit, Corra disso, né? tá? E você que acha que tá... Faça uma reflexão.
Né? Porque assim, a gente tem que ter muita sabedoria quando eu falo na área financeira, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas tu é um pouco pessimista. Isso aqui. Você falou aqui da briga, né? Setor comercial, setor financeiro, e bota até a produção também no meio. Nós, financistas, a gente precisa, porque a gente tá cuidando do teu dinheiro. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui que já botaram 50, 100, 200, 300, 400 mil reais e investir de forma errada. Às vezes assistindo esses caras. Pois é, mas aí que tá. Eu quero fechar essa pauta fazendo uma última pergunta. Em relação à consultoria diretamente em si, assim, né? O financeiro a pessoa procura a consultoria quando ela tá naquela zona de desafio, né? Vamos Já dizer foi assim. mais assim. Já foi. Hoje Hoje tá diminuindo. já tá vindo pro lado mais consultivo de Tá. fato, né? De construção, vamos dizer Tá. assim, né? Uhum. Legal. Tá porque assim, nós estamos num país que tá acontecendo várias mudanças. Forma tributária certamente aí vai já, meios de pagamento, e tudo isso envolve muito minha área, a questão da contabilidade. Vivemos num país, infelizmente, muito burocrático. Infelizmente, vivemos num país onde nossos alunos... Cara, eu fui monitor no ensino médio de trigonometria, mas eu não vi finanças. Tu viu finanças? Aí tem gente que chega pra mim e não sabe fazer, não sabe que 20% em cima de 100 reais não é 120, é 125. Mas por quê? Porque não teve base. Então, assim, a gente tem um nível pessoal e empresarial muito baixo, porque a nossa escola, desde a primária, tá, ela é muito fraca. Rapaz, eu falei, nem me esqueci até da pergunta, ó. Tu acredita? Não, a gente tava só conversando aqui. O seguinte, eu tava falando sobre o empreendedor que ele procura a consultoria muitas vezes Sim, no de desafio, momento. entendeu? Tá melhorando. Aí você falou que tá mudando. Tá melhorando, tá? Hoje, acredito que a maioria dos meus clientes não estão passando por momentos financeiros ruins, certo? E eu sou muito... Num primeiro momento, eu sou muito... Muitas pessoas falam, Mike, você é muito objetivo. Então, assim, eu exijo um mês. Quando eu diagnostico o cara, eu dou um mês pra ele mudar. Se ele não exercer o papel que eu acho que é o melhor pra ele, eu digo, cara, beleza. Entre aspas, tu é o paciente, eu sou o médico, eu tô te dando um remédio. Tu não acredita no remédio ou tu não quer o remédio. Que é algumas preposições que eu possa fazer. Uhum. Não quer? Beleza. A partir de agora, se tu não fizer, problema seu. Aí eu me recolho. Nunca chegou a acontecer de eu devolver ao cliente. Mas eu falo pra ele, cara, se você não tiver gostado do projeto de consultoria e do que foi te apresentado, tome seu dinheiro de volta. Nunca aconteceu. Mas pode acontecer. Por que eu falo isso? É muito chato, tá? Porque depois é o nome do consultor que se queima. Tá? Graças a Deus eu tenho vários clientes hoje que estão em ascensão. Acho que... eu fui falar no Instagram e fizeram uma pergunta. Mike, uma marca X que eu atuo, você contribuiu quantos por cento? Eu falei, bicho, contribuí 0%. Porque eu acredito que eu sou pago para fazer isso. Eu não tenho... Apesar que eu amo os meus clientes. Faz parte do processo, né? Mas eu, como consultor, e eu falo isso para os meus colegas que estão iniciando agora, cara, hoje eu sou empresário, hoje eu tenho minha empresa de consultoria, mas assim, eu não troco a paz de espírito que eu tenho como prestador de serviço pelo empresário de todos os ramos, as preocupações que é ser empresário nesse país. Eu fiz uma escolha psicológica de ter equilíbrio mental, de assim, cara, amanhã eu tenho X para pagar de fornecedores, X de folha de pagamento. E graças a Deus, lá atrás eu escolhi uma boa profissão que conseguiu me dar a minha independência financeira e dizer assim, porra, beleza, porque trabalhar com os problemas dos outros é melhor do que trabalhar com os seus problemas. E aprender com o problema dos outros também, né? Certeza. É melhor aprender com os erros dos outros do que Perfeito. a gente errar na jornada, Ei, custa cara, muito mais caro pra gente, né? Existe aí dentro do universo, né, do financeiro, existe uma coisa que tá ali dentro dos movimentos de marca, né, que a gente vem observando, da evolução de algumas marcas e também de marcas novas que estão sendo lançadas e que estão em alguns movimentos de aquisição, as marcas se colocando à venda, certo? Marcas que já estão no mercado há muito tempo, passando por processo de sucessão, né? E marcas novas que estão entrando no mercado, mas que têm valor e grupos adquirindo essas marcas, né? Dentro dessas duas situações existe um índice aí que é chamado de valuation, né?
como que é o que define o valor das empresas, não é isso? Perfeito, vamos lá. Pronto, como é que calcula isso, Mike? Existe diferença entre preparar uma empresa para ser vendida ou orientar para que você compre uma marca? Como é que funciona esse... A sua pergunta foi brilhante. E assim, é uma das coisas mais, né, que eu posso dizer, em finanças tem muito linhas de pensamento, né? Tem aquela história de cada juiz tem sua sentença. Em finanças, quando a gente fala de valuation, é muito isso porque entra muita subjetividade. Então vamos lá, tentar te responder aqui de algumas formas. Primeiro, qual é a metodologia mais utilizada no mundo para valuation? Fluxo de caixa descontado. É você projetar o fluxo de dinheiro que essa empresa vai gerar por X anos, e aí já começa alguma discussão subjetiva de quanto tempo, 3, 5, 10, aí já é uma discussão de você pegar esse dinheiro que a empresa iria entrar no caixa, trazer esse valor presente descontado a uma taxa, isso começa a lhe dar uma base financeira. Quando você fala de indústria de moda, e eu vi aí as últimas aquisições que foram feitas, por exemplo, do Grupo Soma, não foi por essa metodologia. Foi sim por branding. Percepção de valor. Percepção de valor. E do quanto que De posicionamento. E por quanto que o grupo trazer essa marca para dentro do ecossistema, o potencial que essa marca teria. Porque quando você faz um fluxo de caixa descontado, você está levando em consideração no ritmo que aquela marca está. Perfeito. Quando você traz aquela marca para dentro do ecossistema, você potencializa ela. Então, assim, aí enviesa. Por isso que a conta, muitas vezes, você faz uma conta em cima do EBITDA, né? Às vezes Perfeito. tem essa questão, que eu acho que é a mais moderna essa aí do fluxo de caixa. Existem hoje, para tu ter ideia, catalogadas mais de 400 metodologias De valuation? de valuation. Mais de 400. Existem livros que trazem 5 metodologias para tu escolher a que tu acha mais interessante. Mas as hoje mais em voga são essas duas, né? Temos fluxo de caixa, E disparada, multiplicador de e EBITDA, né? multiplicador por EBITDA, que muitas vezes é muito parecido. É em isso vários, que eu ia falar. em vários sentidos. Pelo menos numa percepção mais ampla, numa conta mais simples, são essas duas que são mais Perfeito. utilizadas. Eu vou acabar a nossa discussão com uma ligação que eu recebi aqui de uma cliente minha essa semana, dizendo assim: Mike, eu quero vender minha empresa. Ela tá passando por dificuldade financeira. Eu respondi: falou, Talzinha, mas espera aí. Aí você acha que eu deveria vender por quanto? Aí eu, rapaz, vamos lá. Sua empresa não dá resultado operacional há muito tempo. Eu não compraria a tua empresa. O teu apelo de marketing, de brand, perdão, é zero. Zero. A expressividade dela é zero. Aí pensa comigo. Se eu fosse pegar, sei lá, 1 milhão, eu prefiro pegar a marca Coisas de Xícara, investir 1 milhão na Coisas de Xícara. Ah, mas tem meu imobilizado. Opa! Imobilizado é outra coisa. Quanto é o prédio? Quanto é a máquina? Você não está vendendo aí a empresa. Não é que você está vendendo a empresa. Você está vendendo a estrutura, né? Você está vendendo a estrutura. Então vamos lá, te respondendo. Quando você vai para a metodologia financeira, temos múltiplo por EBITDA, temos por fluxo de caixa, tá? Temos... vou ficar só nessas duas, tá? Só que isso aqui normalmente desvaloriza o ativo da moda, porque ele não pega isso que o Vini falou. Ele pega o momento. É uma fotografia, né? É uma fotografia. E talvez uma projeção. E quando você faz projeção de 3, 5 anos, com guerra, com pandemia, com trocentas coisas acontecendo no mundo... Para baixo, né? Fazer projeção... O momento ainda é desfavorável nesse sentido, né? A gente não sabe nem como vai direito... Hoje saiu a explicação do arcabouço fiscal. Então, assim, trocentas coisas, então, complicado. Agora, quando você vai para Braid, não. Aí você vai para Braid, meu amigo, você tem... um estudo muito ligado à pesquisa, né? E aí o estudo que o Vini comentou, tipo, rapaz, quem é que conhece essa marca? O que é que eu vou ganhar com essa marca? Se eu trazer ela para dentro do ecossistema. Quanto que eu consigo agregar? Isso aí. Tá? E outra coisa, eu vou falar aqui da Coca-Cola quando ela adquiriu lá no Maranhão o Guaraná Jesus. Ela adquiriu não foi por questões financeiras. Ela adquiriu por questões que ela estava atrapalhando ali. Opa, peraí, rapaz. Que é outra definição também, né? Uma outra... Então, assim... E quando eu vi os números... E até o Cifio da Coca na época falou, não, te pagou aqui para não ter mais discussão. A gente pagou para poder matar o cara mesmo. Deixar o cara... Evitar que o cara cresça, né? Então, saiu desse pensamento, né, racional.
Mas para isso precisa ter brand. E esse papo é fantástico. Infelizmente, nós estamos encerrando aqui. Mas isso só comprova que, dependendo da tua estratégia, existe uma decisão, um objetivo, né? Existe uma estratégia diferente, né? Ou seja, até para poder botar valuation e ser vendido, né? Qual é o momento que eu vou fazer isso? Com qual interesse? Eu sou um concorrente do cara, Perfeito. o cara vai agregar valor em mim, porque tudo isso entra na conta. Exato. E você se prepara para negociação diferente, né? Então, assim, cara, fantástico o papo, né? Assim, a gente acabou entrando nos viéses que caberia muito mais discussão. Isso só mostra como o assunto ele é pujante, como tem coisa que pode ser trabalhada, tá certo? Antes da gente concluir aqui, Will, eu queria que você só fizesse a pergunta final pro nosso convidado, que ele não pode sair daqui, senão, e ele deve ter conteúdo de sobra para poder responder, viu? Vamos lá, Mike. A gente tem uma pergunta que norteia aqui nosso podcast. Tá bom aqui, Bruno? Rapaz, o Tá Brandão, ótimo. rapaz, tá complicado. Esse Aí, rapaz não tem que ter uma verdade. reunião, tem que ter aqui uma reunião pós-evento aqui, viu? Tá Porque bom, ele tá bom, Brandão? Tá muito soltinho. Bota o microfone pra ele também, que é mais fácil. Tá Ele bom, fala pra Brandão. gente. Tá bom. Show. Mike, por que moda é foda? Tu quer quantos motivos? Ei, descubra os 10 motivos para... Cara, eu vou te dar 2, tá? Primeiro, moda é foda porque dentro da confecção eu consigo... Eu vou te falar um exemplo claro. Eu fui pro interior do Ceará, tá? Distrito Morrinhos, Sítio Alegre, semana passada. Eu vi uma cidade pobre, no meio do nada. Mas, meu amigo, tinha tanta confecção lá. E quem poderia estar empregado, estava. Então, moda é foda porque dentro de um cenário de pobreza extrema, eu consigo ter riqueza para ter alimento para essas pessoas através da moda. Conseguem ter seu sustento, você consegue pagar um plano de saúde. Então, assim, é muito fácil falar da moda, é foda, de grandes marcas, né? É muito fácil. Mas poucos negócios sobrevivem no sertão, fazem movimentar para a ideia de prefeitura e a moda consegue. Você tem uma penetração e não precisa ser a melhor pessoa, não precisa ser o melhor funcionário, não precisa ser a melhor curso superior e a moda consegue. Eu já conversei com algumas oficinas de costura no interior, às vezes aqui mesmo na periferia, e dizer, rapaz, isso aqui foi o que eduquei meus filhos. Se não fosse isso aqui, esse pedaço de pano, eu não conseguiria ter educado meus filhos. E poucas áreas conseguem fazer isso. Então, a moda, ela é foda por isso. Show de bola, galera! Jovens, gratidão por quem chegou até aqui. Tamo junto. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @modaefoda aí, no YouTube, Instagram, Spotify e TikTok. Para quem quer me conhecer um pouco melhor, @ViniSouza, 3 underlines, ao meu lado. @William Marques. E quem quiser te encontrar, Mike, encontra em quais arrobas? Pronto. @Mike Alexandre é o nome de cachorro, né? Mas aí... Não, porque eu tenho certeza que vários aqui que estão assistindo tem algum cachorro chamado Mike. Ou conhece alguém que tenha, tá? Mas eu não posso fugir disso, tá? É MAYKE, Mike Alexandre. Me segue lá, inclusive, fazendo um pequeno pitch aqui, eu vou ter um curso agora de precificação no final de abril, tá? Todos estão convidados, inclusive, moda é foda, pode colocar isso durante 7 dias, até o dia 7 de abril, vocês vão ter 15% de desconto. Não foi combinado, vou fazer, mas vai dar certo. Olha aí. Viu? Boa. Olha Então, aí, galera. @Mike Alexandre. Show de bola. Eu não sei vocês, mas agora é a hora da minha vida, tá, galera? Pedir a minha 4 queijozinho, ó. Lembra lá, o Moda é 20 também no aplicativo. Tamo junto. Beleza? É com você, Valeu, pessoal. Pedrão. Valeu.